Você é uma prova viva. Nós podemos ser dia a dia a prova viva de que Deus existe, de que Deus faz, de que Deus transforma. Você sabe como ser uma prova viva? O grande segredo, que na verdade não é segredo, está disponível para todos. É deixar-se ser usado por Deus. O que Deus fez na sua vida? O que Deus faz? Se é prova viva, está aqui no nosso programa que estreia agora e vai levar até você histórias que demonstram o amor e o poder de Deus em nossas vidas. Eu sou Adriane Gomes e estarei semanalmente aqui no Prova Viva com você. A minha convidada de hoje se tornou mãe no final de 2007. Com poucos dias do nascimento da filha, uma história de muitas lutas e vitórias teve início. 7 cirurgias, um tumor no cérebro, uma parada cardíaca, trombose, dias no CTI, dias na cadeira de rodas. Tudo isso com uma bebê recém-nascida. Era para ser o início de uma vida de mãe, mas foi mais do que isso. Foi o começo de um testemunho vivo e forte do que Deus pode fazer. Eu estou aqui com a auxiliar administrativa Jaqueline Carvalho Santos. Olá, Jaqueline. Olá, Adriane. Seja bem-vinda ao nosso programa. Que bom tê-la aqui. Obrigada. É realmente impactante ouvir a sua história e saber daquilo que o Senhor agiu na sua vida. Eu agradeço o convite e glorifico a Deus, porque por ser um canal de bênção, acredito que Ele me trouxe aqui hoje para poder falar do que Ele fez em minha vida e o que Ele tem feito. Assim como você disse muito bem no começo do programa, eu fui mãe no final de 2007 e em 2008 eu descobri que eu tinha um tumor cerebral, sendo 7 cirurgias feitas no decorrer de 2 anos, né, de 2008 a 2010, sendo 2 no cérebro, 5 porque eu tive uma infecção, eu tive nesse decorrer também trombose. Enfim, o Senhor operou grandemente na minha vida, assim como tem operado. Você está no programa certo, né? Chama Prova Viva, né? É verdade, eu sou uma prova viva. Você é uma prova viva. Do amor de Deus pela nossa vida. E do poder dele, É verdade. verdade. Agora aqui, você tinha acabado de ganhar neném. Isso. E aí, o que aconteceu a partir daí? Qual o primeiro momento, ou qual a primeira enfermidade que te abateu e que você precisou passar por todos esses procedimentos cirúrgicos? Certo. Então, eu sou técnica de enfermagem, trabalhava num hospital e eu comecei a passar muito mal, mas eu tive uma gravidez muito tranquila, graças a Deus. Minha filha nasceu no final de 2007 e com 5 dias de nascida, eu cochilei, deixei ela cair, mas ela não chegou aí ao chão. Eu fiquei muito desesperada naquele momento e daí, a partir daí, desencadeou uma dor de cabeça terrível. E muita dor de cabeça que foi se agravando com a tonteira, a ponto de eu não conseguir andar mais sozinha. Se eu andasse sozinha, eu caía, eu não tinha equilíbrio. E aí, procura um médico, procura outro. Na semana que eu falo que Deus começou a agir, eu fui na terça, eu fui na quinta, sexta e no sábado no hospital. Quando foi na sexta-feira, eu moro em Lagoa Santa. Eu fui parar lá no Barreiro, em Contagem, 11 horas da noite. Quando lá cheguei, o médico, todos eles que eu fui, passava a mesma coisa, Buscopan AV e Plasil. E todos acreditavam que era emocional. E eu havia marcado um neurologista, finalzinho de abril, por aí, porque como é especialista, é mais demorada a consulta. E aí, quando nós estávamos saindo, minha mãe segurando de um lado, meu marido segurando do outro, meu braço, o porteiro da noite, ele viu aquela situação e falou assim com meu marido assim, vocês, não é por nada não, mas vocês já marcaram um médico, um neuro para ela? Aí meu marido falou, e não, a gente já marcou, mas como é especialista, demora. Ele falou, não, porque houve uma desistência para segunda-feira, 2 horas da tarde. Peraí, que porteiro abençoado é esse? Não, um anjo que Deus enviou na minha vida. Olha só, porque nem sempre as pessoas intervêm dessa forma na vida da gente. E aí eu consegui essa marcação dessa consulta para segunda-feira. E aí fui.
Só que meu marido, ele viaja, ele é motorista de viagem. Ele estava viajando, então meu cunhado que me levou. E foi meu cunhado, a minha mãe e a minha cunhada, a esposa dele, com a minha bebezinha, né? Porque eu estava até então amamentando ela. Quando lá cheguei, relatei para o médico, neurologista, tudo que havia ocorrido, as dores de cabeça que eu estava sentindo, a tonteira. E aí ele falou comigo que realmente era emocional, passou uns remédios para que eu tomasse e me pediu uma tomografia. Ele falou assim, olha, você vai fazer a tomografia e vai trazer para mim, dá para semana que vem, quando ficar pronto. Tá, falei, tudo bem. E aí, lá o hospital é onde tem entrada dos pacientes, consultas eletivas, né, marcadas, e o fundo tem uma porta que dá para emergência. Quando ele abriu a porta da emergência, a moça da tomografia estava sentada de frente para a porta. E aí ele falou assim com ela, você está ocupada agora? Aí ela falou assim, não, você pode fazer uma tomografia para mim? Ele falou, posso. E aí fui fazer a tomografia naquele momento. E o correto é ficar 20 minutos fazendo tomografia, eu fiquei 2 horas. Uau! E entra médico e sai médico, entra médico e sai médico. A minha mãe estava do lado de fora, ela conta que ela começou a ficar desesperada, porque ela via entrando o médico e saindo o médico. Você tinha essa informação que durava 20 minutos? Você tinha a noção que você estava ali há 2 horas? Qual a sensação que você teve nesse momento? Então, eu sabia, como já da área da enfermagem, eu sabia que a tomografia era uma coisa rápida. Mas acaba que você perde meio a noção do tempo lá dentro. E sentindo dor de cabeça, e sentindo muito mal, muita náusea devido à tonteira que eu sentia, você perde meio a noção do tempo. E aí eu só comecei a me dar conta que realmente tinha alguma coisa grave acontecendo quando terminou tudo. Na hora que eu levantei, a moça que me atendeu, a enfermeira, falou assim, olha, você vai na maca. Eu falei assim, não, eu tô bem, eu vou andando. Ela falou, não, você vai na maca. E aí eu deitei na maca e já fiquei meio assim, imaginando que seria alguma coisa. Mas foi algo assim, como se fosse assim, de filme. Eu já fui saindo, minha mãe chegou e já olhou para mim, ela foi levando e ela me deixou na emergência, né? E falou assim, só um minutinho que o médico vai vir aqui. Tá, e aí na hora que eu levantei, que eu sentei, o médico já chegou. Ele já se apresentou como sendo neurocirurgião, que tinha diagnosticado uma hidrocefalia na minha tomografia e um possível ovo de solitária. E que eu já ia internar naquele momento, eu ia para o CTI, operaria no outro dia, no dia seguinte da hidrocefalia, e se tudo der certo, na sexta-feira eu estaria operando do ovo de solitária. E aquilo, boa noite, e foi embora. E aí Como é que você ficou? A minha mãe desabou a chorar. Eu fiquei muito firme, Deus me deu muita força naquele momento, muita força. Foi algo assim, majestoso. Agora, será que, por exemplo, pessoas que às vezes não têm a fé que você tem, pode perguntar assim, aonde que está Deus? Cadê o Deus que ela serve numa hora dessa, que deixa acontecer tanta situação desastrosa? Ela acabou de gerar, tem um neném para amamentar, tem uma vida de mãe para ser gerada e desenvolvida, e de repente ela vai passar agora os próximos, quanto tempo? 1 ano e? 2 anos. 2 anos próximos da sua vida, tratando de saúde, de enfermidades, de tumores, de várias coisas. Aonde você achou força? Aonde esse Deus estava? A sua fé está consolidada aonde para num momento tão difícil desse você conseguir encontrar tanta força para se manter firme? Então, Adriane, eu já servia a Deus antes do acontecido. Eu me casei na presença de Deus, né? E eu fui mãe, eu tinha 4 anos de casada quando eu fui mãe, que veio acontecer. Então, naquele momento, eu tinha uma fé de crer que nada daquilo me abalaria. O meu marido fala muito isso, que ele, quando ele recebeu a notícia, ele veio assim, desnorteado. Ele falou, amor, eu não sei te falar como eu cheguei no hospital. Se você me falasse, como é que você atravessou a rua, ele não lembra o ônibus, não lembra nada. Ele lembra de chegar no hospital. Mas ele falou assim, em momento algum, eu tive dúvida que Deus ia te dar a cura, que aquilo não seria para a morte. O seu marido não quis te deixar numa situação dessa, não de enfermidade? Meu marido,
Não. Eu sei que a sua história ela é muito longa e tem vários detalhes, Uhum. né? Mas do que você já compartilhou um pouquinho, foram várias cirurgias para poder tirar esse ovo de solitária, para poder, né, tratar. Depois você teve algumas infecções que ainda ficou aberto por um bom tempo. Por um bom tempo, né? verdade. Porque, na verdade, igual eu te falei, quando eles abriram, era um tumor cerebral, né? E eu operei a primeira vez, tudo normal, eu estava de licença maternidade, tinha que fazer acompanhamento. Quando eu fiz a ressonância de julho, deu que o tumor estava crescendo. Ele era 3, ele estava em 4,8. Então, o médico teve que ser mais invasivo, né? Então, nessa época, eu operei em agosto daquele ano, de 2008, e aí eu fiquei sequelada, digamos assim. Eu tive hemiplegia. É muita informação, é muita coisa mesmo, e nós queremos saber mais da sua sensação, da sua emoção de lidar com tudo isso. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco, continuando essa história desse milagre. Estamos de volta com o Prova Viva. Estou aqui com a auxiliar administrativa Jaqueline Carvalho Santos. Quando ela se tornou mãe, veio uma sequência de acontecimentos que eu vou te falar. Não é nada fácil. Jaqueline, você parou então relatando da sua história aí, da enfermidade. Continue dizendo então. Então, Adriane, da segunda vez eu operei, né, novamente. Tive parada, tive uma hemorragia, fiquei 13 dias no CTI, voltei para casa numa cadeira de rodas e não andava porque eu tive hemiplegia, paralisia do lado direito. E eu falo que o divisor de águas foi a partir do momento que minha filha estava com 9 meses. Estava naquela fase começando a engatinhar e tudo mais, ela estava no chiqueirinho e eu ficava deitada na cama ao lado dela. E aí o bico dela caiu da boca, né? Ela perdeu o bico e ela começou a chorar procurando o bico porque eu não conseguia pegar. E eu também não conseguia pegar. Aquilo foi muito marcante para mim. Ver minha filha necessitada e eu não poder fazer nada. E aquilo ali me impulsionou. Eu falei, não, eu preciso, mais do que nunca, né? Eu preciso voltar. E aí Duas emoções então, só te cortando só um pouquinho, Claro. 2 emoções. Uma, então, que eu poderia chamar o quê? De impotência? Claro. De não poder fazer aquilo. Óbvio. Mas, ao mesmo tempo, ela se tornou algo motivacional. Justamente. Vou ter que levantar daqui, vou ter que dar um jeito na minha vida. Foi o que me deu forças, isso mesmo. Foi o que me deu forças. E eu fui fazendo a fisioterapia, o meu fisioterapeuta me ajudando a coisas simples aos olhos humanos, como pular, passar uma vassoura, abaixar, eu não conseguia fazer. E eu consegui fazer, descer uma escada, subir. Enfim, Deus operou maravilhosamente em minha vida, mas eu voltei para casa tomando remédios. Quando eu parei de tomar o remédio, eu comecei a sentir dor de cabeça novamente, isso já era novembro daquele ano. E aí foi quando eu descobri a infecção. Porque onde havia sido feita a cirurgia, estourou uma infecção e nada fechava. Daí eu fiz 5 cirurgias e nada acontecia. Sempre ela rompia e começava a sair um pus da ferida Isso na operatória. cabeça. Isso, você está na relatando cabeça. do tumor que você teve no cérebro, que você operou 2 vezes, depois mais 5 procedimentos cirúrgicos na cabeça para tentar fechar, que ela não fechava, é isso? Isso, justamente. Qual que é uma bactéria que desenvolveu, que não deixava fechar? Era uma bactéria, mas o médico falou que era algo assim, que não havia explicação, porque a bactéria que era diagnosticada onde estava, ela era curada com as medicações que eu estava tomando, mas ela não fechava, então não havia explicação. E eu entendi que aquilo ali seria espiritual, sim, com certeza. E aí passaram-se um tempo e eu naquele processo de cabeça aberta, né, digamos assim, e aí continuei minha vida, falei, não vou parar minha vida por conta disso. E aí, na semana que eu fui operar, operei em abril de 2009. E o médico pegou e queria me reoperar novamente da cirurgia, porque ela abriu novamente a infecção. E aí meu braço começou a doer na noite, de eu voltar
para o hospital para operar. Chegando lá, Deus colocou o médico na minha frente, coisa que não acontecia durante as cirurgias, e ele olhou meu braço e tinha um lado estava preto, um lado branco, e ele falou comigo, opa, peraí, tem uma coisa errada. E quando foi diagnosticado a trombose no meu braço direito. Daí, só para completar, né? Tinha o tumor, tinha a infecção e agora apareceu uma trombose no braço. E aí, o melhor de tudo, né? Que ele falou que não poderia me operar daí 6 meses, porque eu teria que tomar medicação, tudo mais, o anticoagulante. Enfim, aquilo foi em abril de 2009. E eu operei novamente só em fevereiro de 2010, que foi a minha bênção completa que eu falo. Que na semana que eu ia, quando foi na terça-feira, eu operaria na quinta, na terça o médico me ligou e falou comigo, falou, Jaqueline, se nós cancelarmos a sua cirurgia, você vai ficar muito triste para outra semana? Eu falei com ele assim, bastante. E ele falou assim, não, porque tem uma pessoa que está mais necessitada nesse momento. Se você não importar... Como é que você sente isso? Carregando uma enfermidade, vou falar de enfermidade por tanto tempo, na hora de ter mais uma oportunidade de ficar livre, o médico fala assim, espera mais uma semana, daqui a pouco eu te opero. Sentimento péssimo, Adriane. Sentimento péssimo, porque eu pensei, poxa vida, já fiquei 1 ano e 3 meses aguardando, e agora? Mas foi nesse momento que Deus agiu, que eu falo que Deus agiu. Porque na quinta-feira que eu operaria, no sábado, eu mexendo, limpando, começou a sair sangue. Não tinha, porque tinha dado osteomielite, eu ficaria com a cabeça aberta. E aí Deus me curou naquele momento. Então eu fiz a cirurgia e, graças a Deus, tudo correu bem. Eu voltei para casa só tomando antibiótico e Deus tem operado maravilhas. Após isso, minha filha fez 5 anos, eu resolvi engravidar novamente. Hoje eu sou mãe de um rapaz também de 4 anos, tenho ela de 10 e ela é minha prova, né? A prova viva, é o meu testemunho, eu falo que ela é meu presente 2 vezes. Você tem vários relatos de várias histórias, até pormenorizadas. Se a pessoa um dia quiser saber de você, você tem detalhes disso tudo. Mas se eu pudesse fazer um resumo emocional disso tudo, quais foram os marcos na sua história de todo esse tempo, de 2 anos aí que você ficou enferma? Quais foram os marcos emocionais para você nesse período? Eu digo assim, que o primeiro, eu acredito que foi o divisor de águas, como eu te disse. Quando minha filha chorou, precisou de mim, eu me senti impotente por não poder fazer nada por ela naquele momento. E nesse momento também, quando eu tive a trombose, eu fiquei tanto tempo com a cabeça aberta e de repente na semana que eu ia operar, não ia acontecer. E eu pensei, mais uma época, mais um tempo que eu vou ter que ficar aguardando. Então, assim, foi muito difícil para mim como mulher. Você se revoltou contra Deus? Em momento algum. Eu tive uns momentos de uma autoestima baixa, de desanimar até, talvez. Mas sempre lá no fundo, sempre havia aquela chama, né? Que eu sabia que Deus ia operar e Ele tinha um propósito nisso. Porque a enfermeira que cuidou de mim, ela fala até hoje, inclusive comigo, que ela usa a minha história muito nos hospitais. Ela trabalha em hospitais que as pessoas querem acabar com a vida, né, suicidas, e ela relata a minha história e muitas das mulheres até se sentem muito transformadas através dessa história. Nessa transformação toda, o que mudou na sua vida? Você está perfeita em todas as áreas? Então, depois... O que mudou? Eu sei que a sua fé com certeza deve ter aumentado muito. Verdade. Mas teve alguma readequação na sua vida? Tive. Eu fiquei afastada, né, do meu trabalho, como eu era técnica de enfermagem. Eu perdi o movimento fino do lado direito por causa da hemiplegia, me tornei auxiliar administrativo e hoje em dia eu vim trabalhar aqui na Rede Super. Neste canal para ser um canal. Amém. Eu acredito que Deus me deu essa oportunidade para isso, para que eu possa falar do milagre que Ele realizou em minha vida. E aí você também agora, por ter tido a dificuldade numa mão, você se tornou canhota, né? Eu me tornei canhota. Então hoje eu sou ambidestra. Por necessidade. Por necessidade. Mas está vencendo. Estou vencendo a cada dia. Deus tem sido maior. E muito, e muito. Você está feliz? Muito.
Apesar de toda a situação que você passou, você consegue enxergar a mão de Deus na sua vida? Totalmente. Eu vejo a mão de Deus na minha vida porque eu sou um milagre. E eu sou uma prova viva do milagre de Deus. Seu marido, vou voltar com a pergunta que, né, você não me respondeu. Seu marido, em algum momento dessa situação, vacilou em querer, rapidamente, querer ter do seu lado? Falou assim, não, tá me dando muito trabalho, essa mulher é muito doente, ela tá com a cabeça muito aberta, a brincadeira não é disso, mas assim, poxa... Uma das enfermeiras falou comigo assim, Jaqueline, eu tenho 23 anos de enfermagem. Eu nunca vi um marido tão dedicado igual o seu. Muito pelo contrário. Normalmente, quando a esposa fica internada, tem esses problemas, eles se separam. E o seu aqui, ó, fiel, todos os dias vem te visitar. Então, agradeço muito a Deus por isso, porque eu tenho um companheiro. Jaqueline, obrigada. Obrigada por trazer a sua história. Obrigada por não se calar e deixar que Deus continue agindo, né, através da sua vida. Amém. Usou você, curou você. Amém. E hoje te dá a oportunidade de continuar testemunhando disso para outras pessoas. Eu creio, tenho certeza que pessoas serão impactadas com isso. Aqueles que às vezes se esmorecem com muito pouco e por muito menos e duvidam até de que Deus existe. Verdade. E de que Deus não contempla a oração, de que Deus não atende a gente. Você está aí para poder provar o contrário, que o Senhor é com a sua vida, não é isso? Eu agradeço muito pelo convite. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu quero deixar uma palavra para você. Porque não basta apenas nós escutarmos histórias, porque as histórias não nos tocam, não é com a gente que aconteceu, não doeu em mim. Então, muitas vezes eu não dou o valor devido às notícias, às histórias, porque não se passou por mim e nem comigo. Mas eu quero deixar uma reflexão com você em Salmo 17. O versículo de 1 a 3 diz assim: Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. E eu te pergunto, qual que é a sua queixa diante de Deus? Você poderia chamá-la de justa? Você tem uma queixa, tem reclamado com o Senhor. Ela é justa diante de Deus? Dos seus lábios tem saído pedidos a Deus que se Ele olhasse, procurasse, buscasse justiça, Ele encontraria? Nessa história nós vimos uma mulher que foi aprovada pelo Altíssimo. Ela teve seu coração e até seu corpo provado por Deus. E Ele olhou e não encontrou nada que pudesse impedir de dar a cura a ela. Ela decidiu que da sua boca não pecaria contra os desígnios de Deus só porque ela estava enferma. Ela permaneceu firme, aceitando a vontade do Pai. Mas olha só, você lembra? A cura não veio na hora que ela solicitou. Mas a permanência em ver a bondade e o amor de Deus em todas as situações proporcionou que ela visse a proteção desse Pai. Nós pensamos, eu sou menina dos olhos do Senhor, tá bom. Mas ser menina dos olhos não é estar fisicamente perfeita em todas as situações da sua vida, mas é enxergar com os olhos de fé, mesmo que todo o corpo queira impedir de ver. Nas provas da sua vida, no momento em que o Senhor te examina, algo é encontrado que te desabone? Então eu te chamo para viver em santidade, mas viva o suficiente para ser visto por Deus como alguém puro e honesto. Isso não quer dizer que você vai ser curado todas as vezes que você orar, mas que caso queira Deus fazer essa cura, Ele vai encontrar em você um coração aberto e Ele vai ter prazer em te abençoar, porque Ele tem prazer em abençoar aqueles que o servem. A Bíblia nos fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos e ainda nos afirma que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Pensa sobre isso. Às vezes a sua queixa é apenas murmuração. Não é algo justo diante do Senhor. O que ela fez para merecer tanta enfermidade? Mas ela permaneceu firme, aceitando e acreditando que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Mesmo que a minha carne grite, mesmo que a minha mente não compreenda, mas o Senhor é maior. Então eu te convido a refletir sobre isso e se apresente santo diante do Senhor, que no tempo oportuno, se Ele quiser, Ele atende a sua oração em te curar. Amém? Eu aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um programa Prova Viva. Deus te abençoe.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.